Imagine isso por um segundo. Messi de um lado do campo, Cristiano do outro. Argentina contra Portugal. Copa do Mundo de 2026. E talvez a última vez que os dois maiores jogadores da história pisariam juntos num Mundial. Aqui está o detalhe que poucos perceberam. Esse confronto não é só possível. Dependendo de como o chaveamento se desenhar, ele pode acontecer em qualquer fase, das oitavas até a final. E se chegar lá, existe uma chance real de que estejamos diante do evento esportivo mais assistido da história humana. Hoje você vai entender como esse jogo pode acontecer, quem teria vantagem e por que 2026 pode ser a despedida mais dramática que o futebol já viu. Por quase 20 anos, Messi e Cristiano Ronaldo dominaram o futebol de uma maneira que nenhum outro esporte teve dois rivais dominando ao mesmo tempo. Bola de ouro em bola de ouro, gol em gol, recorde em recorde. Era impossível falar de um sem mencionar o outro. Mas existe algo que o futebol nunca entregou. Nos mundiais que aconteceram enquanto os dois estavam em atividade, Argentina e Portugal nunca cruzaram seus caminhos numa Copa. Nunca em fase de grupos. Nunca em mata-mata. Nunca numa semifinal ou numa final. O confronto mais desejado da história do esporte moderno simplesmente nunca aconteceu. Em 2022, no Catar, Messi finalmente levantou a taça que faltava na sua carreira. Cristiano, do outro lado, chorou ao ser eliminado pelos marroquinos nas quartas de final. Possivelmente o momento mais doloroso de sua trajetória em Copas. 2026 pode ser a última tentativa dos dois. Messi terá 38 anos. Cristiano, 41. O relógio não para. Para entender como Argentina e Portugal podem se encontrar, precisamos falar do novo formato da Copa de 2026. Pela primeira vez na história, 48 seleções participam. Isso significa mais jogos, mais fases, mais possibilidades de chaveamento. O torneio se divide em 12 grupos de 4 times, com os 2 primeiros e os 8 melhores terceiros avançando para uma rodada de 32. Essencialmente, uma fase que não existia antes. Nesse novo formato, o número de jogos no mata-mata aumentou. E quanto mais fases existem, maior a chance de 2 gigantes se encontrarem. A Argentina está no Grupo A, com sede principal nos Estados Unidos. Portugal foi sorteado numa chave europeia, tendendo a jogar nas cidades do Nordeste americano. Se os dois avançam com boas campanhas nos grupos, os caminhos do chaveamento podem cruzar já nas oitavas ou nas quartas de final. Imagina isso agora. Final das quartas. MetLife Stadium, Nova Jersey. 100 mil pessoas. Bilhões na televisão. Messi e Cristiano entrando pelo mesmo túnel, lado a lado, e sabendo que apenas um segue em frente. A final da Copa de 2022 entre Argentina e França foi assistida por aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, um dos eventos com maior audiência da história da televisão. Mas esse número pode ser ultrapassado. Pensa nos fatores que tornam esse confronto diferente de qualquer coisa que já existiu. Messi. A Copa de 2022 foi a coroação dele, o momento que completou a carreira. Se ele estiver numa semifinal ou final em 2026, o mundo inteiro vai parar. Cristiano. Com 41 anos e ainda jogando, num possível último jogo de Copa da vida, o nível de comoção emocional é praticamente incalculável. Argentina, campeã do mundo, tentando defender o título. Portugal, com a geração mais talentosa da sua história, que nunca chegou perto de levantar a taça. Junta tudo isso, a rivalidade pessoal dos dois craques, o argumento histórico sobre quem é o maior, o peso emocional da despedida, a disputa entre campeã e aspirante. Não seria um jogo de futebol. Seria o maior espetáculo esportivo da era moderna. Para comparar, o Super Bowl atinge cerca de 130 milhões de espectadores nos Estados Unidos, mas pouco fora do país.
A final da Champions atinge em torno de 400 milhões. Uma Argentina contra Portugal, numa final de Copa, pode dobrar esse número. Se esse jogo acontecesse, quem teria vantagem? A Argentina de Scaloni é uma máquina. Campeã do mundo, invicta por mais de 40 jogos antes do título no Catar, com um estilo definido, equilíbrio defensivo, transições rápidas e total dependência do gênio de Messi para criar e decidir. Rodrigo de Paul, Enzo Fernandes e Mac Allister formam um meio-campo que combina intensidade física com qualidade técnica. A defesa, liderada por Romero e Otamendi, é das mais organizadas do futebol mundial. O problema é o tempo. Messi em 2026 não será o mesmo de 2021 na Copa América, nem o de 2022 no Catar. Ele continuará sendo Messi, mas o ritmo, a recuperação, o número de sprints, tudo isso vai diminuindo com os anos. Portugal tem a geração mais talentosa da sua história fora de Cristiano. Bernardo Silva é um dos melhores jogadores do planeta. Bruno Fernandes carrega o United quase sozinho há anos. Rafael Leão tem velocidade e criatividade que poucos laterais do mundo conseguem conter. E Vitinha, formado no Porto e consagrado no PSG, é um dos melhores meias organizadores da Europa. A dúvida de Portugal é sempre a mesma. Quando a pressão bate de verdade, quem decide? Cristiano, em 2026, com 41 anos, ainda vai conseguir ser o fator decisivo num mata-mata de Copa? É exatamente essa pergunta que nenhuma estatística consegue responder. Por quase 2 décadas, eles não precisaram se enfrentar para que a rivalidade existisse. Cada bola de ouro era uma batalha. Cada Liga dos Campeões era uma resposta. Cada Copa do Mundo era um capítulo separado da mesma história. Messi ganhou 8 bolas de ouro. Cristiano, 5. Messi tem a Copa do Mundo. Cristiano tem a Eurocopa. Messi tem mais assistências na carreira. Cristiano tem mais gols em seleção. O debate não tem fim. E talvez seja exatamente isso que o tornou tão fascinante por tanto tempo. 2026 pode ser o encerramento desse ciclo. Não porque um deles vai provar que é melhor, mas porque os dois podem finalmente se olhar nos olhos num campo de Copa do Mundo, com tudo em jogo, e a história vai precisar registrar o que acontece a seguir. Há gerações que não terão dois como eles. Talvez nenhuma tenha. Talvez esse jogo nunca aconteça. O futebol é assim. A beleza e a crueldade vivem no mesmo lugar. Um tropeço na fase de grupos, uma lesão, um gol nos acréscimos e a história muda de direção. Mas se acontecer, se Argentina e Portugal se encontrarem numa tarde de julho de 2026, com o mundo parado, e Messi e Cristiano no mesmo gramado pela última vez numa Copa do Mundo, estaremos vendo algo que o futebol nunca viu e provavelmente nunca mais vai ver. E agora eu quero saber a sua opinião. Se a Argentina enfrentar Portugal na Copa de 2026, quem vence? Messi ou Cristiano decide o jogo? Comenta aqui embaixo.